Eu vou contar uma história difícil de acreditar. Tudo teve seu começo quando os homens resolveram em uma caverna entrar. Já nas profundezas estavam quando a terra desabou. Blocos e pedras rolaram e a entrada bloqueou. Data venia, mas nem uma luzinha entrou? Quando eles perceberam da situação sofrida, para a entrada eles correram, mas nem sequer uma saída. E os de fora da caverna, que deram conta da demora dos 5 aventureiros que estavam sumidos há horas, pressentindo a desgraça, avisaram suas famílias, que já desesperadas começaram suas humilhas. Ah, meu painho poderoso, traz esse homem de volta, que prometo não fazer mais nenhuma fofoca, mas só por um dia. Socorristas especialistas, todos foram convocados, mas a tarefa era difícil e o trabalho foi frustrado. O tempo foi passando e a comida escasseando. Sem nada para substituir, já foram se apavorando. Até que um teve a ideia. O Etmor, o mais atroz. Vamos todos tirar a sorte para matar um de nós. Oxe, e carne humana é bom? E foi aí, nesse meio, que a coisa toda mudou. Na hora do sorteio, o Etmor se amedrontou. Todos então o acusaram de o acordo violar. Afinal, foi ele mesmo a proposta a apresentar. Então, todos concordaram. Os dados vamos por ele jogar. E adivinhe só quem foi que a todos ia alimentar. No 32º dia, conseguiram os 4 libertar. E ao ver o que fizeram, a corte resolveu os processar. E como que se procedeu tudo isso? Espera aí, que agora vamos contar. Estamos aqui a julgar deste Suprema Corte de Neugat, no ano de 4.300, no Tribunal do Condado de Estofil, a processar. Sou o presidente deste tribunal e minha sentença agora eu vou dar. Declara todos culpados por Roger Etmor assassinar. A forco sentencio e que não se permita a lei nenhuma descrição em respeito à pena imposta. Terminando o julgamento, seus membros enviarão uma petição ao chefe do Poder Executivo pedindo que a sentença fosse comutada em prisão. As mesmas autoridades enderecei a petição, que até o momento nada resolveu, esperando pela nossa decisão. Peço agora, neste momento, que os senhores debatam a questão, cada um finalize com o voto de sua decisão. Juiz Forte é o primeiro a julgar. Eu me chamo Juiz Foster e meu papel é julgar. Como juiz naturalista, preciso contrariar os meus pares e jurados, vou aqui argumentar. Ali naquela caverna a fome descontrolou. Quem antes era parceiro, como presa se tornou. O estado de faminto, canibais os transformou. A necessidade bateu, pessoal enlouqueceu para salvar o seu eu. Eu quero aqui dizer, precisavam optar entre a vida e a morte, preferiram se salvar. Aqui vou finalizar, a sentença eu vou dar, liberdade a todos eles, por assim interpretar. O juiz Stringer, pode falar. Eu me chamo Juiz Tatem. No cumprimento de meu dever, tenho minhas reações contido. Porém, nesse caso, devo dizer, dividida como tenho me sentido. Recursos habituais me faltam para julgar este caso trágico. A aversão, revolta, em mim se exaltam ao detalhe antropofágico. Ao mesmo tempo, emocionado, por esses homens sinto empatia. Tentei colocar de lado emoções contraditórias que em mim muito doía. Porém, deixo bem claro e digo com certeza que Foster foi falacioso e contraditório, pois se estavam esses homens em estado de natureza e não em estado civil, isso é notório com certeza. Não ficou em mim tão claro
os que levou a tal ação, se famintos, sem anteparo ou porque tinham uma nova Constituição. Mas não é necessário explorar os absurdos da posição do colega. Somos juízes designados a votar, assim a lei nos delega. Mas examinemos o conteúdo deste código de leis naturais que foi proposto pelo meu colega. Que código odioso, é o que digo, e muitos, como a mim, se opõem. Estabelecer um contrato válido, conferindo poderes a seus semelhantes, de comer seu próprio corpo, já esquálido como nunca visto antes. De caráter revogável, um contrato degradante. Meu colega ainda argumenta, estavam eles somente exercitando o direito conferido, apesar da atitude sangrenta. Mas, se tivesse a vítima uma arma e atentasse contra os réus para salvar sua vida, o raciocínio de Forster se desarma, pois transformaria Wetmore em homicida. A essência da argumentação de meu colega pode sim ser enunciada. Nenhuma lei que assim se delega deveria ser aplicada, contradizendo seu propósito de ser abnegada. Um dos objetivos de qualquer norma penal é sem dúvida a prevenção. É crime, está no Código Penal e nesse caso não há exceção. Entretanto, se permitem resumir minha perplexidade e peço a todos que atentos examinem e entendam minha dificuldade. A lei deve ser aplicada sob os propósitos da legislação e sabemos que uma delas, na penal, é a prevenção. Porém, há outros propósitos que devemos considerar. O que fazer quando há vários propósitos ou quando a este forem questionar? A doutrina ensinada em nossas escolas, memorizadas por gerações, diz que crimes com faca ou pistola necessitam de intenções. O homem que atua para repelir uma ameaça à sua própria vida não age intencionalmente, devo repetir, mas por um impulso, disso ninguém duvida. É claro que refletindo me dou conta de que estou lidando com um raro problema e que o futuro nos aponta não mais existir semelhante dilema. E quanto mais examino este caso, mais em dúvidas eu fico. Minha mente fica enredada ao acaso e de minhas próprias razões abdico. Dei a este caso a maior atenção, de que sou capaz. Sei que dei o meu melhor, esforço igual não verás. Assim me revelo incapaz de minhas dúvidas afastar, e deste caso voraz me recuso a participar. O juiz Quinn, é a sua vez de argumentar. Duas questões pondo de lado aqui vou começar, pois não cabe a este tribunal julgar. Primeiramente buscar saber se uma saída os réus vão ter. Se confirmada a sentença, uma indulgência executiva eles devem ter? Uma confusão de função governamental aqui se formou, confusão esta que o próprio judiciário começou. Um perdão a esses homens eu daria, pois mais sofrimentos a ele, um exagero isso seria, pois eles já pagaram por qualquer malfeitoria. Porém, na condição privada de cidadão, uma observação quero fazer. No cumprimento dos deveres de juiz, instrução executiva nenhuma cabe a mim, nem tomar em consideração o que ele possa fazer ou não a fim de chegar à minha conclusão. E aqui quero lhes dizer que a lei vai ser a guia dessa decisão. A segunda questão diz respeito à decisão se o que eles fizeram foi justo ou não, se foi bom ou mal. Esta é outra questão, irrelevante ao cumprimento da minha função. Como juiz, jurei fazer a aplicação não às minhas concepções, morais ou filosóficas, mas às leis dessa nação. A única questão que nos apresenta para a decisão consiste em saber se a vida de Wetmore os réus tiraram de forma voluntária, por assim entender. Quem quer que, intencionalmente, prive a outrem da vida será punido com a morte. Assim diz a lei e assim deve ser. Suponho que qualquer um que de forma imparcial observar e que a lei queira interpretar, ao mesmo ponto irá chegar, isto é, reconhecer que intencionalmente a vida de Wetmore
os réus resolveram interromper. De tão óbvio que é, desnecessário até ter tantas páginas de discussão. Meus colegas não apreciam a exigência da lei escrita indicar uma condenação sem vacilar. A mim isso não causa prazer, mas diferente dos meus colegas, quero dizer que interpretar, aplicar as leis deste país são obrigações que o cargo exige ter. Deixar de lado as inclinações pessoais e a letra da lei entender. Decorre a obrigação do judiciário aplicar fielmente a lei escrita e ela interpretar, sem as concepções individuais de justiça, as referências e os desejos pessoais que possam atrapalhar. As inclinações do meu colega Foster, de lacunas nas leis querer encontrar, mostram que, em resumo, elas não lhe cativam, pois quanto mais lacunas nela encontram, mais vai apreciar. Assim quero finalizar, explicando que a exceção ao cumprimento das leis, levada a efeito do poder judiciário, a longo prazo vai nos prejudicar. Digo ainda que os princípios por mim aqui expostos são as melhores condições a este cenário proposto. E digo a vocês e a esses 4 moços que a minha conclusão é pela confirmação da sentença a condenar. Luiz Haber, o que tem para nos contar? Ouço teses com espanto. Um caso simples não exige tanto. Direito positivo ou natural, função legislativa ou judicial, longas discussões eruditas e, na espera, a sociedade aflita. Para mim, o caso mais fácil do tribunal. Nos meus julgados, busco o mundo real. Meu norte é analisar o fato. A sabedoria prática tudo sana. E se não é problema abstrato, tratemos como realidade humana. Não se governa homens por palavras. Bons governantes ouvem seu povo, seus anseios e sentimentos. Já os maus não têm compreensão. Lhes falta visão, o entendimento. Dos ramos do governo, o judiciário por inteiro perde contato com o homem comum. Presos em minúcias, em vãos pormenores, ver-se longe da justiça, resultados os piores. Ouçam Sua Excelência o povo. Na opinião pública estou de olho. Me vale do costume, e da injustiça estou imune. Quanto aos exploradores de caverna, o seu pensar o povo externa, e sem pesar em minha mente, concluo que os réus são inocentes. É como voto, presidente. Ocorrendo distante empate na decisão, a minha sentença condenatória de primeira instância teve confirmação. Assim, determino a hora da execução, às 6 horas da manhã de sexta-feira, 2 de abril do ano de 4300, na forca todos morrerão.